Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Ora vem, ó, enche-me de novo. Eu navegarei no oceano e ali adorarei. Ao Deus do seu amor, ao Deus do nosso amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, enche-me, enche mesmo, Senhor, enche mesmo, Senhor, enche mesmo, Senhor. Enche a sua igreja, Senhor. O Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. ora vem, ó, enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do
toda a nossa força. Espírito, Espírito, que desce, que desce. Vem como em Pentecoste. Oh, enche-me de novo. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Oh, Deus. Glória a Deus. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. Ele cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. E ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. Ele cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. E ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão pela sua noiva. Meu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão pela sua noiva. E ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Diga isso. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei Contigo, Senhor. Eu irei contigo.
Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu, firme nas promessas de Jesus. Diga, igreja, firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Firme, firme nas promessas De Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó. Diga, igreja. Pelo teu imenso amor, manifesto teu perdão e poder.
assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, te louvamos, diga. Pelo teu imenso amor, manifesta o teu poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre. Ó meu Deus, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias nós te damos, Senhor. Glórias nós te damos, Senhor. Erga suas mãos aí. Erga suas mãos aí. Suas mãos aí, meu irmão, mais alto que você puder, e diga: Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Debaixo dessa unção, querido, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar consagrando ao Senhor. Irmão, pode ligar a luz, né? Pra gente ver esse rostinho bonito de vocês, né? Nós vamos ler, meus irmãos, em Salmo, um versículo bem conhecido. Salmo 40, versículo 4. Só 4, uma parte do 5 só. A palavra diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Né, meus irmãos, é um versículo, né, direto do coração do Senhor para nós, né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, né? Quantas pessoas, né, que colocam confiança em bens materiais, dinheiro, né, carro, patrimônio, terreno, fazenda, propriedade, né? Talvez em grandes empresas, põe sua confiança ali. Fala assim: isso aqui é minha confiança, se eu precisar, está ali. Eu acredito que muitos aqui tá sabendo uma notícia, né, triste para a gente, que é ali nos Estados Unidos, né, tão perto, não é tão longe, né, vai ter uma onda ali, um tsunami, se eu não me engano, um negócio ali, vai matar muitas pessoas, né? Com certeza, se não sair, vai matar muita gente. Eu estava vendo uma reportagem hoje, falou que em torno de 6 milhões de pessoas tem que sair da cidade. Aqueles que não sair, o prefeito lá falou que aqueles que não quiser sair, eles têm que colocar o nome no corpo dele, telefone, para a família depois de achar o corpo e já para saber quem é que morreu, que não vai ficar ninguém. Meus irmãos, e imagina só, né, 6 milhões de pessoas. Uma cidade que São Fidélis é uma cidadezinha, né, razoável, e deve ter, eu acredito, de 40 mil para trás, né, Joyce? De 40 mil para trás. Então vocês imaginam quantas centenas de cidades igual São Fidélis para dar 6 milhões de pessoas, e as pessoas têm que abandonar tudo para trás, né? Patrimônio, entendeu? Muitos bens, e voltar. Aí a minha esposa falou assim: Gilmar, quando voltar também não tem nada, né? Eu falei: minha filha, o mais importante é a vida. Você se salva e o resto vem depois, né? Se ficar alguma coisa, você aproveita. Se não ficar, mas a vida é o mais importante. Ninguém vende sua vida por dia nenhum, tenho certeza. Então, a palavra diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, né? Coloca a sua confiança no Senhor. Porque só o Senhor. Às vezes a gente acha que, né, está tão distante. Mas eu creio que o mesmo Deus que está lá, Deus está aqui, né? Para Deus fazer algo, entendeu? Que Ele querer tocar, nada fica de pé. Nada fica de pé. Então, meus irmãos, a gente vai sempre, né, confiar só no Senhor. Que nós possamos, né, sempre depositar confiança no Senhor. Nunca vinha o medo, a mentira do nosso coração, aquela parte que nós tiramos para a obra do Senhor, que vai fazer falta a gente. É triste quando a gente ouça da boca de algumas pessoas, não estou falando da igreja aqui, às vezes irmão de outras igrejas, né, que diz assim: eu não tiro o dízimo porque eu tenho medo de faltar no final do mês minhas contas, para conta de luz, para conta de outra coisa, eu tenho medo de tirar. A gente fica com o coração apertado quando a gente ouve esse tipo de conversa, né? Mas a gente fica feliz também quando as pessoas dizem assim: eu tenho prazer quando chega no meu salário, eu tiro meu dízimo, as minhas ofertas, e não faz falta nenhum para mim. Eu tenho prazer nisso. Então, meus irmãos, esse é o prazer nosso, é servir o Senhor, não só por boca, falar por palavra. Falar bonito, né? Talvez muitos falam. Só basta estudar, entendeu? Não é o meu caso, né? Não tive o privilégio de estudar muito. Mas falar bonito, basta estudar que você consegue. Mas eu quero ver falar bonito com o coração, né? Aquela obra que só Deus vê, aquela obra que agrada ao Senhor. E eu penso que dízimo e oferta é investimento na obra do Senhor.
Se nós não investir, a obra para. Então eu penso assim, investir em nossas crianças, nosso futuro. Então eu creio que é dessa forma, e Deus se agrada. E a gente, quando dizima com o coração, a gente fica muito feliz. Aquele que dizima com o coração, ele quer ganhar mais, não por vanglória, mas para ele poder ofertar mais e poder dizimar mais, e para a obra cada vez mais crescer. Meus irmãos, aquele que ainda não dizimou, não ofertou, pode vir no altar do Senhor, dizimar, ofertar, de coração. Para o meu Salvador, a minha oferta de fé e amor, eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta. Eu quero pedir, aquele que puder ficar de pé, para te agradecer a Deus, Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, Pai, Tu concedeu, Deus, Teus servos, Deus, está na Tua casa, Deus, foi consagrada, Deus, de adoração, Deus, ao Senhor, Pai. Pai, te peço, Deus, pelos dízimos, Pai, pelas ofertas, Deus, foi depositado, Deus, no Teu altar, Deus. Que tudo, Deus, possa, Deus, ser gasto, Deus, para investir, Deus, na Tua obra, Deus. Que a Tua obra, Deus, possa, Deus, crescer, Deus, nesse lugar, Deus. Que as pessoas, Deus, possam, Deus, ser tocadas, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Também te peço, Deus, que Tu possa, Deus, continuar, Deus, abençoando, Deus, as pessoas, Deus, que tem prazer, Deus, de servir, Deus, a Ti, Deus, em espírito e em verdade, Deus, tem prazer, Deus, de ofertar na Tua obra, Deus, não só aqui, Deus, mas todas as igrejas, Deus, na face da terra, Deus, que possa, Deus, Teus filhos, Deus, ter prazer de investir, Deus, na Tua obra, Pai. Também te peço, Deus, para aquelas pessoas, Deus, que ainda, Deus, está com o coração duro, Deus, achando, Deus, que vai fazer falta, Deus, aquela parte, Deus, que pertence ao Senhor, Pai. Que eles também, Deus, possam, Deus, ser tocados, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Sabemos, Deus, que não é, Deus, por palavra, Deus, que nós viemos, Deus, que na frente, Deus, falar, Deus, mas que o Teu Espírito, Deus, só o Teu Espírito, Deus, convença, Deus, essas pessoas, Pai. Que o Teu Espírito, Deus, possa tocar neles, Pai. Que eles possam, Deus, devolver, Deus, a parte, Deus, que pertence ao Senhor, Pai. E também, Deus, o Senhor, Deus, continua, Deus, nos sustentando, Deus, abrindo, Deus, porta do céu, Deus. Continua, Deus, abençoando a Tua igreja, Deus, que a Tua igreja, Deus, tem procurado, Deus, ser a igreja, Deus, fiel, Deus, serva, Deus, ao Senhor, Deus. Que a Tua igreja, Deus, possa, Deus, se multiplicar, Deus, cada vez mais e mais, Pai. Não apenas de número, Pai, mas multiplicar, Deus, em fidelidade, Deus, em amor, Deus, em caráter, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai, todo sempre, Deus, amém, Deus. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre aí lá no Novo Testamento. Lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Glória a Jesus. A palavra do nosso Deus diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Pode tomar seu lugar. Glória a Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí por um instante. Fechasse seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Em reverência, nós nos prostramos, nos curvamos diante dela. Pai, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor o teu auxílio, a tua mão, a tua direção nessa hora. Pai, em nome de Jesus, me use de forma simples, me use, ó Pai, de forma eficaz. Eu quero declarar, ó Deus, que não está sob o meu controle, mas sobre o controle do Espírito Santo, tudo que vai ser feito aqui. Pai, em nome de Jesus, me dê uma palavra fácil, uma palavra simples, mas, ó Deus, que vai direto até o ponto onde o Senhor deseja. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem é a nova vida no Espírito. Sabe, irmãos, estamos vivendo um tempo em que se vive um evangelho muito estranho. Nós estamos vendo a cada dia aumentar. Infelizmente, essa é a percepção que temos de que a cada dia se cresce um evangelho muito estranho. Se formos pensar num evangelho há 30, 40 anos atrás, você não via, né, o que vemos hoje. Não é verdade? A verdade nós temos que falar. O evangelho dos nossos pais não era um evangelho da onda, como dizem hoje, mas era um evangelho eficaz. Nós temos que ter muito cuidado quando a palavra diz que nós não devemos remover os marcos antigos. Existem costumes antigos que nós precisamos nos ater para que possamos não nos perder nesse tempo. Sabe? Hoje Deus nos levou a cantar alguns corinhos antigos, alguns louvores antigos que eu gosto. Eu particularmente gosto dos louvores da harpa, os corinhos, né? Eu acho que são louvores que têm uma essência muito boa, né? Que toca muito, né, o coração de Deus, certamente, e também o nosso. Se formos olhar atentamente naquilo que estamos falando, estamos declarando nessas canções, você vai ver. Eu gosto muito. O pastor Israel, ele conhece muito algumas músicas antigas, e quando ele toca no violão, ele faz um dedilhado
muito bonito, cantando essas músicas antigas. Eu às vezes sento perto dele e fico só ouvindo aquilo entra no meu ouvido, entra no meu coração, aquilo vai mexendo com a gente, é coisa do céu, sabe? Mas eu quero ministrar algo aqui para a igreja, e Deus já ministrou ao meu coração sobre essa palavra. Eu estou aí durante a semana agarrado. Essa semana eu vim de Campos com Joyce, eu disse para ela, eu estou agarrado nisso aqui, Romanos 8. Aí ela disse para mim assim, isso aí, esse negócio aí, para destrinchar isso aí não é fácil não. Mas o Espírito de Deus me fez parar aqui, e Deus falou algo muito, muito bom ao meu coração. O apóstolo Paulo, ele revela uma das maiores verdades do Evangelho. Uma das maiores verdades do Evangelho, querido, é a libertação da condenação através de Cristo Jesus. Essa é uma das maiores verdades do Evangelho, e que precisamos crer de todo o nosso coração. Ele ainda nos mostra um contraste entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Preste bem atenção, porque esse texto ele é crucial para entendermos a nova realidade de vida através de Cristo Jesus. E também como podemos andar em liberdade espiritual. Preste atenção, irmãos. Porque você estar sentado nessa cadeira não significa que você tem liberdade espiritual. Preste atenção. Eu quero que você imagine comigo. Imagine que alguém está condenado à prisão perpétua. Amém? Amém? Assim, eu estou condenado à prisão perpétua. Isso. Teve gente que... Não, pastor. Imagine você condenado à prisão perpétua. Aqui no Brasil não tem prisão perpétua. Tem? Tem não, né? Não. Mas imagina você. Você vivendo em um estado de constante culpa e opressão. Você fez algo, você cometeu algo que te levou a perder a liberdade, a viver uma prisão perpétua. E com isso, a sua vida agora é culpa e opressão. Amém? Você já se imaginou? Não tem como você imaginar. Deixa eu te falar. Tem coisa que a nossa mente não consegue alcançar. Tem coisa que você só alcança quando você vive. Tem sentimento que você só alcança, só consegue verdadeiramente sentir quando você vive aquele sentimento. Agora, mas eu quero que você imagine aí, você numa opressão, numa prisão, mas de repente vem uma pessoa e te liberta. Vem uma pessoa e diz assim: olha, pode soltar,
Eu dou a minha vida por ele. Está perdoado. A partir de hoje não tem mais opressão. Você está livre. Não tem culpa. Preste atenção. Assim é a realidade espiritual daqueles que estão em Cristo Jesus. Você, muitas das vezes, nós, muitas das vezes, não entendemos o tempo em que vivemos no pecado, o tempo em que vivemos longe de Cristo, o tempo em que vivemos presos espiritualmente falando, sabe? Muitas das vezes nós não sentimos, nós não temos essa percepção do que é essa prisão, do que é essa opressão, do que é essa culpa. Mas o tempo passa. E essa culpa, ela vai... É igual quando você pisa num espinho. Tem um espinho aí, que a gente pisa, e ele quebra lá dentro da carne. E quanto mais você anda, mais ele vai entrando para dentro da carne. Que espinho? Tem um espinho, não tem? Assim. Tem um tipo de espinho que a gente pisa nele. Não tem? Espinho da sogra? Aquele espinho, ele vai entrando. Não sei se eu estou confundindo com aquele espinho de ouriço. Acho que é espinho de ouriço, né? Que quanto mais o tempo passa, ele vai entrando para dentro da carne. O cachorro, esse dia, Kira, coitada, ela mordeu um ouriço, ela ficou com a cara cheia daquele espinho. Olha que trabalhão que me deu para arrancar aquilo. Você puxava o espinho e vinha pedaço de carne. Coisa horrível. E aquilo vai entrando para dentro da carne, aquilo vai entrando. Tinha espinho, irmãos, que eu arrancava que eu ia arrancando todo dia. Arrancava um pouco, depois arrancava. Tinha espinho que eu ia arrancando arrancar no outro dia. O espinho já estava um tanto assim para dentro da carne. Vinha aquele. Dava cada grito. Terrível. E ela ficava a noite toda. Chorando. Aí, irmãos, preste atenção. Eu quero dizer para você, querido, que a pressão, a prisão espiritual, querido, é como um espinho de ouriço que vai, cada dia que passa, ela vai empurrando para dentro da carne. E você sente um pouco hoje, sente um pouco amanhã, e vai todo dia. Quando você percebe, aquilo está um pedaço de espinho deste tamanho para dentro da sua carne. Sabe, meu irmão, Paulo nesse texto, ele nos convida a viver essa realidade de viver no Espírito. A realidade de viver longe da culpa, a realidade de viver longe da condenação, a realidade de viver longe da escravidão do pecado. Ele vai dizer no versículo 1, põe aí por favor, preste bem atenção. Amém? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Na versão de hoje vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. É uma afirmação do céu, é uma afirmação do Espírito Santo de Deus, é uma afirmação de Jesus Cristo. E quando ele diz isso, não há condenação. Mas quando você vai ler
Quando você vai ver a palavra condenação no original grego, é cataclisma, que quer dizer uma sentença de culpa definitiva. No original, querido, condenação significa uma sentença de culpa definitiva. Zé Fini. Culpado e pronto, acabou. Então Paulo, ele começa esse capítulo 8, afirmando que não há mais sentença para aqueles que estão em Cristo. Amém? Amém? Diz assim, graças a Deus. Diz assim, graças a Deus. Sabe por que nós falamos assim, graças a Deus, tão desanimado? Porque nós não temos a dimensão do que é isso no mundo espiritual. Nós não temos a dimensão do que Cristo nos livrou. Nós não temos a dimensão. Você imagina um sujeito que recebeu uma condenação de prisão perpétua, quando ele chega em um júri, ele recebe a notícia de que ele está livre. Você acha que ele vai dizer, esse graças a Deus, como nós estamos dizendo aqui, tão desanimado? Não, ele vai dar um pulo dessa altura, ele vai ajoelhar, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai querer abraçar todo mundo. Irmãos, deixa eu te falar, nós não temos dimensão de nada. Eu estava vendo nas redes sociais, né? Acabou a política, aí os vereadores, estava vendo um monte de vereador agradecendo, né? Agradecendo lá pela votação e tal. Aí teve um que fazendo live, agradecendo, valeu, obrigado, é pra você, a gente, aqui do coração, obrigado. Deve ser uma emoção muito grande mesmo, né? Uma pessoa que sonha, né? Uma pessoa que sonha em se eleger vereador, prefeito, seja o que for. Mas aquilo me chamou a atenção, irmãos. Aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei eu quero confessar aos irmãos que eu fiquei meio jururu com aquilo. Gente, eu fiquei assim, eu sou muito ruim. Eu fiquei olhando aquilo e falei, eu sou muito ruim. O cara esgoelando porque conseguiu ganhar para vereador. E eu que fui eleito em Cristo Jesus, muitas das vezes não tem esse fervor em comemorar. Não tem comparação o que ele ganhou e o que eu ganhei. Nós precisamos aprender muito. Nós só aprendemos na desgraça. Nós só aprendemos a dar valor a Deus quando alguma desgraça acontece. Nós só aprendemos que Deus é bom quando nós estamos no fio da navalha,
sabe, no fio da navalha para partir dessa para uma outra. Nós só sentimos a dimensão do que é o amor de Deus, querido, quando nós estamos perto de capotar, né, e ser embrulhado por um paletó de madeira. Não é verdade? Nós só acreditamos quando o negócio aperta. Muitas das vezes, irmãos, mesmo após aceitarmos a Cristo, ainda carregamos o peso do pecado, o peso da culpa. Muitas pessoas, elas andam, elas estão, sabe, sentado nos bancos das igrejas, mas elas estão ainda carregando a culpa do pecado, o peso do pecado. Mas Paulo, ele nos relembra que em Cristo fomos totalmente perdoados. Amém? Você pode dar um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O amém já foi mais animado. Em Cristo, querido, em Cristo, Paulo ele vai dizer que fomos totalmente perdoados. Existe um escritor chamado Charles Spurgeon, né? Eu não sei falar inglês. Ele diz uma frase bem interessante. Ele fala assim: o que Deus limpou, ninguém pode acusar. Ele diz essa frase: o que Deus limpou, ninguém pode acusar. É acusar. Eu digo uma coisa para você, querido. O cristão, ele está limpo, querido. O cristão, ele está limpo porque Jesus foi condenado em seu lugar. Senão, é só sujeira. João capítulo 5, versículo 24. Abre aí para você ver. Olha o que diz aí. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não estará em o quê? Em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, querido, aquele que Cristo limpou, ninguém pode acusar. Ele já passou, querido, da morte para a vida. Segunda coisa, preste atenção. Versículo 2. O poder do Espírito que nos livrou da lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2. Olha aí, irmãos, vai dizer que porque a lei do Espírito, preste atenção, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou ler na versão de hoje. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Põe aí na linguagem de hoje. Vê se não é isso. Amém? Ah lá. Não é isso aí não. Depois você acha.
A palavra aqui, libertou, isso aí mesmo, olha lá. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos o quê? Unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então, a palavra libertou no original, ela indica que somos totalmente libertos de uma prisão. A palavra no original, ela quer dizer que somos totalmente libertos de uma prisão. Aí, Paulo, ele vai falar, escute bem, Paulo, ele vai falar sobre duas leis. A lei do Espírito e a lei do pecado. Quem venceu? Quem venceu? Então ele vai dizer que a lei do Espírito é superior à lei do pecado. Amém? Preste atenção, querido. Nós que estamos em Cristo, não precisamos lutar com as nossas forças para vencer o pecado, irmãos. Que isso, pastor? Isso é heresia, pastor? Não, não é. Tem gente que luta com as suas forças para vencer o pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo, a lei do Espírito, ela é maior do que a lei do pecado. A lei do pecado, a lei da carne. Amém? Amém, irmãos? Aí eu vou dizer uma coisa: o que te capacita para vencer o pecado e viver em santidade? A sua força ou o Espírito de Deus? Então, querido, é o Espírito que nos capacita para vivermos em santidade. O que te capacita a viver um tempo, meu irmão, de santidade, o que te capacita a viver em santidade não é a sua força, é o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quem vive pela carne, ele se inclina para as coisas da carne, mas quem vive pelo Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. É o Espírito quem te conduz a coisas boas, porque a carne, querido, ela só te leva para o buraco. E quando eu falo carne, eu não falo carne aqui, ó, é uma natureza. Sabe, meu irmão, quando dependemos das nossas próprias forças, somos dominados pela lei do pecado. Quando nós dependemos da nossa própria força, sabe, para vencer, somos dominados pela lei do pecado. Porque a lei do pecado, querido, não é apenas uma carne física. A lei do pecado é uma natureza carnal. É uma natureza, é uma forma de viver natural da carne. Mas, segundo Paulo, o Espírito nos dá vida, nos dá vitória sobre a carne, sobre essa natureza. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Imagine você cair numa correnteza e você tiver que nadar de correnteza acima, igual o Silvinho fez comigo uma vez. Todo mundo sabe da história, né?
Todo mundo sabe. Depois eu tive que salvar ele, porque Gustavinho correu. Eu tive que ir lá, de correnteza acima, puxando uma rede. Ele chegou, ligou para mim: pastor, vamos pescar? Vou pescar, senhor? Vamos pescar. Falei, vamos pescar. Vamos pescar de arrastão. Falei, vamos. Eu tenho que contar, toda vez eu tenho que contar essa história. E fomos. De rio abaixo, né, Silvinho? Foi uma beleza. De rio abaixo foi uma beleza. Ele me jogou lá para o meio do rio, de rio abaixo. De rio acima, na hora que foi para ir de rio acima, ele falou assim: não, pastor, larga isso, vamos embora, porque não tem peixe não. Eu falei assim: não, agora não vamos embora não. Agora você vai para o meio do rio e eu vou ficar na beiradinha, sabe? E nós vamos de correnteza assim, meu irmão. Que troço brabo, arrastar aquilo no braço, contra a correnteza. Mas imagina você cair na correnteza e você nadando, precisar nadar, chamar no braço. É boa? Agora, quando alguém joga uma corda para você, joga uma corda, você pega na corda, aí a pessoa te puxa e você vem. A pessoa não faz igual o Gustavinho, não. Porque o Gustavinho, Silvinho está lá: Gustavinho, meu filho, eu só preciso da sua mão. E nada dele dar a mão para o pai sair lá do fundo, sabe? Quando você, presta atenção, irmãos, quando você recebe essa corda e ele te puxa, você recebe um alívio. Você consegue chegar ao destino. Essa corda, querida, é o Espírito de Deus. Porque com a sua própria força você não consegue. Mas quando você recebe o auxílio do Espírito Santo de Deus, você consegue. Amém? Por mais que você tente nadar, querido, a correnteza é mais forte que você. Amém? O Espírito Santo é essa corda que nos puxa para fora, nos tira da correnteza do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aí. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Nessa versão aqui está assim: por isso digo, vivamos pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Terceira coisa, Romanos 8, 3. Vamos ler Bíblia, irmãos. Romanos 8, 3, do 3 ao 4. Vai dizer assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como está enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa versão aqui vai dizer assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho. Agora dá para entender, né? Então, a carne aqui se refere à nossa natureza humana corrompida pelo pecado. Amém? 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 Presta atenção, amém? Então, a carne aqui não é uma simples carne, é uma natureza. É a natureza humana corrompida pelo pecado. A lei, ela era boa, amém? Existia uma lei, mas a nossa natureza não podia cumprir essa lei
plenamente. Existia uma lei. O que Deus fez? Existiam sacrifícios para que o ser humano fosse perdoado, mas era incompleto até Jesus. Por mais que o ser humano ele tentasse, por mais que o ser humano ele sacrificasse as melhores coisas, era ainda incompleto. Amém? A natureza, preste atenção, a nossa natureza não podia cumprir plenamente aquilo que Deus esperava. Mas através de Cristo Jesus, cumpriu-se a lei. Enfim, cumpriu-se a lei. Jesus em carne veio e cumpriu aquilo que era impossível. Aquilo que era impossível, ninguém poderia cumprir todos os requisitos, mas em Jesus, a coisa aconteceu. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também cumpriu a justiça na lei que existia. Talvez você possa achar, pastor, isso está muito complicado. Eu preciso explicar isso para você. Porque a vida que agora vivemos não é pelo nosso próprio mérito. A vida que agora eu vivo em Cristo Jesus não é pelo meu mérito, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou, porque Igor é um sujeito muito bom, é muito legal, Igor é gente boa demais, ele é muito legal, é uma pessoa de Deus, mas não é só porque ele é legal, é porque Cristo por ele cumpriu algo que ninguém poderia cumprir. Cristo por ele cumpriu a lei que era impossível para qualquer ser humano. Não é pelo mérito de Igor, mas porque Jesus cumpriu a justiça em nosso favor. Não é porque alguém é capacitado, não é porque alguém é muito bom, é porque Cristo cumpriu a justiça que ninguém poderia cumprir a nosso favor. John Wesley diz, outro escritor, ele diz assim: Cristo não apenas nos resgata da culpa do pecado, mas nos dá poder para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Querido, preste atenção, não é só te libertar de uma prisão, não é só te libertar de uma condenação, querido, é Cristo te dá poder para viver segundo o querer dele. É Cristo, meu querido, te dá poder para cumprir a justiça que foi posta. Vou repetir, não é, meu irmão, não é pelo seu mérito, mas porque Cristo cumpriu a justiça a nosso favor. Ele te deu liberdade, mas não é uma liberdade para viver da forma que você quer, é uma liberdade para viver para Ele, para viver nele, para viver os propósitos dele. Foi para isso que Ele te tirou da prisão do pecado. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha aí.
Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele nos livrou do juízo do pecado. Olha o que diz aí: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos o quê? Feitos justiça de Deus. Olha nessa versão que diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Será que nós temos a dimensão do que é isso? Será que nós temos? Eu vim falando dentro do carro com ela, falei assim: nós não temos essa dimensão. Bom se tivéssemos, irmãos. Bom se tivéssemos a dimensão do que é isso. Certamente iríamos valorizar ou temer mais as coisas de Deus. Quarta coisa, olha aí, irmãos, versículo 5, Romanos 8:5. Olha o que diz aí: porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aqui vai dizer assim: os que vivem segundo a carne têm a mente, escuta isso, têm a mente voltada para o que a carne deseja. Olha isso, irmãos, essa versão aqui fala uma coisa interessante. Olha assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito, para o que o Espírito deseja. Aqui fala, o termo mente significa, querido, um padrão de pensamento. Significa um padrão de pensamento. Paulo ele está dizendo, querido, que o nosso pensamento ele determina um modo de viver. Escute, meu irmão. Escute isso. O padrão do nosso pensamento determina o modo que vamos viver. Se estamos fixos nas coisas da carne, e eu falo que é uma natureza pecaminosa, certamente, meu irmão, seremos dominados por elas. Seremos dominados por esse pensamento. Seremos dominados por essa forma de viver. Mas se os nossos pensamentos eles estão no Espírito, sabe, meu irmão, viveremos em conformidade com aquilo que o Espírito Santo é. Por isso que Romanos 12:2, Paulo também vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos, meu irmão, como cristão que somos, escolher constantemente viver sob a influência do Espírito. Precisamos, como homens e mulheres de Deus, vou repetir, precisamos, como homens e mulheres de Deus, escolher constantemente viver sobre a influência
do Espírito Santo de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha aí, meu irmão. Colossenses capítulo 3, versículo 2. O que diz aí? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são o quê? Da terra. É um pensamento, é você pensar naquilo que é de cima, naquilo que é do céu, é você pensar naquilo que é de Deus. Isso faz diferença naquilo que você vai viver, isso faz a diferença nas suas escolhas, isso faz a diferença, querido, na sua construção como homem, como mulher, isso faz grande diferença. Dependendo de onde está a sua cabeça, querido, é construído em você coisas estranhas. Dependendo aonde está a sua cabeça, é construído em você coisas muito boas. Vai depender de onde está a sua cabeça. Quinta e última coisa. Olha aí, Romanos capítulo 8, versículo 6. Para a gente terminar. Olha lá. Porque a inclinação da carne é o que, irmãos? É morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí, então a inclinação é o quê? É uma mentalidade. Preste atenção, querido, a inclinação é o quê? É uma mentalidade. Então, a mentalidade, se a mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Se a minha mente, querido, é regida, é encaminhada, se a minha mente está no Espírito de Deus, aquilo que eu vivo é vida e paz. Mas se a minha mentalidade, querido, é carne, é uma natureza carnal, meu irmão, é morte. Morte aqui, presta atenção, morte aqui não se refere apenas, querido, em morte física. Morte aqui se refere a uma separação espiritual de Deus. A escolha entre a carne e entre o Espírito, entre a carne e o Espírito, é uma escolha, meu irmão, entre a vida e a morte. A escolha de ter uma mentalidade no Espírito ou na carne, é uma escolha entre a vida e a morte. Por isso que Paulo, ele fala de forma muito direta que precisamos fixar a nossa mente nas coisas de Deus. Para quê, pastor? Para que possamos, meu irmão, experimentar a verdadeira paz, a verdadeira vida que o Espírito oferece. Amém? Amém? Outro escritor, Billy Graham, ele vai dizer, muito famoso, ele vai dizer assim: a paz com Deus vem quando seu Espírito nos domina. Anote isso aí. Anote isso aí. A paz com Deus, ela vem quando o Espírito Santo nos domina. E quando isso acontece, meu irmão, não há mais guerra interior. A paz domina. Por que muitas das vezes nós ainda permitimos muitas guerras dentro de nós, dentro do nosso ser?
porque nós ainda permitimos a natureza carnal dominar muitas coisas. Mas da forma que Deus, da forma como que o Espírito Santo ele vai dominando áreas em nossas vidas, meu irmão, você vai perceber que não vai ter mais briga. A paz domina em seu interior. Filipenses capítulo 4, versículo 7 fala muito sobre isso. Olha lá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tremendo isso, meu irmão. Tremendo isso. Eu quero concluir aqui, meu irmão. Eu quero parar por aqui. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Somos chamados a viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E com isso, meu irmão, iremos sim experimentar a vida, a paz, que somente o Espírito de Deus pode dar. Somente o Espírito de Deus pode proporcionar. O que temos vivido nesse tempo, irmãos? Será que é uma prisão existencial? Ou verdadeiramente Cristo vos libertou? Sabe, irmãos, será que você está permitindo que o Espírito de Deus te guie? Ou você ainda vive preso a desejos carnais? Sabe, meu irmão, hoje somos convidados a renovar a nossa mente, como Paulo bem diz lá em Romanos 12. Somos convidados a renovar a nossa mente para escolher a vida e a vida abundante em Cristo, e a vida abundante em Cristo. Amém? Esse é o chamado, meu. O chamado é para viver a plena liberdade em Cristo, mas para Cristo, porque assim iremos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, Ele nos guie. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo nessa hora. Diga para Ele: me ajude a viver cada dia mais em harmonia contigo, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração, que a cada dia vivamos em harmonia com a vontade do Espírito Santo. Porque assim iremos alcançar vida e paz. Amém? Glória a Deus. Eu quero parar por aqui. Que bênção, né? Feche seus olhos aí. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Oh, Jesus. Nós cantamos essa música no início. Eu quero cantar novamente. É tempo de nascer de novo. É tempo de buscar renovo.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. É tempo de nascer de novo. É tempo de buscar renovo. É tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem seu trono sobre nós. Oh, nascer de novo. É tempo de buscar renovo. É tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar. É tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Aleluia. É tempo, meu irmão. É tempo. É tempo de nascer de novo. É tempo de viver o renovo do Espírito Santo, meu irmão. É tempo, é tempo, é tempo. É tempo de viver a graça, meu irmão.
Não deixe o tempo passar sem que você não viva uma experiência profunda no Espírito, meu irmão. Oh Deus, aleluia. Vamos, é tempo de restaurar as brechas. É tempo, meu irmão. É tempo de viver a graça do Senhor. Porque a glória de Deus, porque a glória de Deus quer invadir a sua vida. A glória de Deus quer tomar sua vida, meu irmão, para que você viva a mentalidade do Espírito, para que você viva a mentalidade do Espírito de Deus, que vai te guiar para uma vida de paz, para uma vida de alegria. Oh Deus, seja um tempo, meu irmão, que a glória de Deus se manifeste na igreja de Cristo e nas famílias de Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para glorificar. Ora vem Teu trono sobre nós, Sabe, irmãos, que o Espírito de Deus Ele nos dê o máximo que possamos alcançar para entender o que está acontecendo aqui, para entender o que verdadeiramente é viver no Espírito e viver na carne. Viver uma mentalidade no Espírito e viver uma mentalidade na natureza carnal. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, a mesma pergunta que eu faço a mim mesmo: de que forma você quer viver? Em que você quer pensar? Em que vamos pensar? Porque quem pensa, querido, quem tem a mentalidade voltada para as coisas da carne, se inclina só para isso. Ele pode estar dentro da igreja, mas se inclinando para as coisas carnais, que só leva para a morte. Mas quando decidimos de uma vez por todas ter uma mentalidade no Espírito,
nos inclinamos para as coisas do Espírito. Nos inclinamos para as coisas de Deus. E essas coisas, elas são responsáveis, querido, para gerar vida e paz. Eu quero te convidar. Eu quero ministrar sobre você. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. É a nossa oração hoje. E a nossa oração, querido, é essa. A nossa oração, sabe, é pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a viver cada dia mais em harmonia com o Espírito Santo, em harmonia com Ele, em harmonia com a sua vontade. Porque assim iremos viver vida e paz. Se assim você deseja, meu irmão, se assim você deseja ter uma mentalidade no Espírito, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me inclinar para as coisas do Espírito. A cada dia eu quero me inclinar para as coisas do Espírito. Pode chegar para frente, irmãos. Eu sempre peço aos irmãos para chegar para frente. Fica por aqui, irmãos, que aí não atrapalha quem está no corredor. Faz favor. Isso. Quem pode chegar para cá, espalhar para cá. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu ministro, Pai, sobre o teu povo, Pai, o teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu ministro, Pai, uma mentalidade no Espírito. Eu ministro, Pai, uma mentalidade, Pai, espiritual. Pai, em nome de Jesus, um povo inclinado, ó Deus, para as coisas do Espírito. Um povo, uma geração inclinada para as coisas do Espírito, Senhor. Uma mentalidade, ó Deus, para as coisas do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, um renovo do Espírito. Pai, em nome de Jesus, uma mentalidade, Pai, voltada para as coisas do Espírito. Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo. Que haja, Senhor, uma visitação do teu Espírito sobre o teu povo, Senhor. Uma mentalidade espiritual, uma mentalidade no Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh Deus, uma geração voltada para as coisas do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, uma mentalidade espiritual, gerando, ó Deus, outras mentes, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja assim, Senhor. Que seja assim sobre o teu povo. Que seja assim sobre essas famílias, ó Deus. Eu ministro sobre eles o teu Santo Espírito. Eu ministro sobre eles, ó Deus, os teus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, os teus pensamentos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, os teus pensamentos, a tua direção, Senhor, em nome de Jesus, um pensamento, uma mente voltada para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não haja aqui, Senhor, uma inclinação má, que não haja aqui uma inclinação pecaminosa, Senhor, mas que haja sim, Pai, uma inclinação para as coisas do Espírito, porque, ó Deus, eu ministro sobre eles, ó Deus, vida e paz
vida e paz, vida e paz, segundo, ó Deus, a concordância com o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Assim, ó Pai, eu os abençoo. Assim, ó Deus, eu abençoo aquele que nos ouviu pela live, Senhor, que seja também, ó Deus, direcionada para esse povo, que eles também alcancem, ó Deus, essa graça, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Dê um abraço aí no seu irmão. Abençoe a vida dele. Não saia sem abençoar a vida do seu irmão. Uma semana de paz, um resto de semana na presença do Senhor Jesus, vivendo vida e paz, inclinado para as coisas do Espírito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, querido. Deus abençoe sua casa. Vai na paz do Senhor.